Saudações em Cristo! Estamos te convidando para mais uma reflexão bíblica. Hoje falaremos sobre o fervor espiritual na vida do crente pentecostal. Tema geral dos nossos estudos, desta série de estudos, é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 será o nosso texto bíblico chave de hoje, e lá está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A expressão bíblica encher-se do Espírito ou estar cheios do Espírito, que aparece especialmente em Atos dos Apóstolos, significam basicamente duas coisas, ou tem duas conotações. Primeiro, batismo com o Espírito Santo. Segundo, viver na plenitude do Espírito, dominados, orientados, guiados, inspirados, animados e fervorosos do Espírito. É o que verdadeiramente significa ser cheio do Espírito Santo, ser batizado ou então estar vivendo na plenitude do Espírito, que significa nos domínios também do Espírito Santo. Esta bênção é especialmente designada a quem crê na atualidade dos dons espirituais e recebe o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, como realidade bíblica, promessa que Deus fez em toda a palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Hoje, então, repetindo o nosso tema, vivendo a vida de fervor espiritual. Fervor que também pode ser identificado como zelo ou entusiasmo. Quem está cheio do Espírito Santo, guiado por ele, vive esta vida de fervor ou de zelo pelas coisas de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, temos um texto bíblico muito interessante. Está escrito lá em um contexto de adoração, de serviço para Deus, de dedicação, porque no verso 1 ele fala exatamente de culto racional. Então, aqui no 12 temos: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos ou vagarosos, diz outra versão. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, ou servindo o Senhor. Numa outra versão, lemos: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Esta é a nova versão da tradução, nova versão transformadora, melhor dizendo, da Mundo Cristão, a editora Mundo Cristão. Ao falarmos então de fervor ou zelo espiritual, também de ser fervoroso ou ser zeloso, estamos nos referindo a alguém cuja vida realmente está em comunhão plena com o Espírito Santo e vive esta realidade no seu dia a dia, essa calorosa vivência de experimental, presente, que entre os pentecostais é tão comum, mas também traz alguns perigos que vamos mencionar na sequência. Na contramão do fervor espiritual, ou do zelo, o ardor espiritual, está evidentemente se deslocando a onda de frio, ou seja, a frieza espiritual, qual uma geleira assustadora que vai levando tudo por diante, já arrastou alguns para o abismo também. Que Deus nos guarde, nos ajude a frear tudo isso com o calor do Espírito, aliás, derreter toda esta geleira. Uma verdadeira frente fria que vem na contramão do zelo espiritual. É preciso tomar cuidado. O outro cuidado que deve ser tomado é quanto ao fanatismo religioso. Se por um lado pessoas há que esfriam na fé, viram materialistas e, portanto, aderem à frieza ou cedem à onda de frieza espiritual, há aqueles que exacerbadamente caem para o outro lado, o outro extremo, que é o fanatismo. E o que é o fanatismo? O fanatismo basicamente é o zelo sem entendimento. São pessoas realmente que começam bem, são sinceras, são zelosas, mas só que vivem uma vida extremada, vão além do que está escrito e aí, consequentemente, criam coisas onde não há, ou abrem portas onde não tem, colocam na boca de alguns autores bíblicos coisas que eles não falaram, forçam o texto e aí vem
toda essa celeuma, inclusive, e prejuízos mesmo espirituais para muita gente. Tá? Mas devoção ou dedicação a Deus e a todas as suas coisas é o resultado, então, direto da sujeição do crente ao Espírito Santo, conforme Romanos 8,14, que diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ora, se somos guiados pelo Espírito de Deus, ele naturalmente vai nos guiar sabiamente àquilo que glorifica a Deus e que trará benefícios ao povo, à igreja, à comunidade. Afinal, quando fala de dons espirituais, Paulo disse que as manifestações dos dons são, por exemplo, para um fim proveitoso, para algo útil. Quando vemos algumas aberrações que já estudamos em momentos passados aí, de nossas reflexões, sobre manifestações espúrias do Espírito atribuído a uma pretensa operação de Deus, na verdade isso não traz benefício algum para a coletividade, nem para a vida espiritual individual do próprio crente. Que Deus nos guarde, nos dê sabedoria para administrarmos realmente as coisas de Deus com sabedoria, né? Com entendimento. Com zelo é verdade, mas sem descambar para o fanatismo. Paulo, por exemplo, em Efésios 5,18 diz, como já lemos, né? Não vos embriaguem com vinho, esta é outra versão, pois nele o vinho levará vocês a um descontrole ou a uma dissolução. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Então, na mesma proporção em que se condena o embriagar-se com vinho, se ordena positivamente que o crente viva cheio do Espírito Santo. E não é um ato isolado, histórico, apenas estático, mas é algo permanente, como se fosse a forma gerundial do verbo encher-se, né? Ou seja, encher, né? Viver cheio do Espírito é o sentido mais correto da ordem de Paulo, imperativo, em Efésios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo também fala sobre o fervor do Espírito Santo, comparando-o como um fogo. Um dos símbolos, aliás, do Espírito Santo é o fogo. E aí ele vai dizer aos Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito, não deixem apagar a chama, não extingais o Espírito. Fervor também se define como ânimo vivo, ou fazer algo de coração, como lemos em Romanos, por exemplo, capítulo 12, sejam fervorosos de espírito e fazei de todo o coração, como aparece em outros textos da Bíblia Sagrada. O grande desafio do salvo, então, é ser ardoroso servidor do Senhor sem descambar para o fanatismo. O fervor espiritual verdadeiro vai honrar a Deus. Fanatismo, não. Então, há algumas características que se definem, ou que, melhor dizendo, que diferenciam o que é ser fanático do que é ser ardoroso, e eu gostaria de delinear para você rapidamente algumas dessas coisas na sequência. Antes disso, quero relembrar Romanos 8,14, que diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que este texto nos traz é a maior prova de que o crente que está vivo espiritualmente, ou seja, guiado pelo Espírito Santo, ele não vai cair para o fanatismo e nem para a frieza espiritual. A diferença entre fervor espiritual e fanatismo, na prática, é bem sutil essa diferença, mas é possível percebê-las. Então, vamos a elas rapidamente. Fanatismo se define, então, como zelo religioso sem entendimento. Consequentemente, algumas das características que apontam ou identificam o fanático pode ser vista nas Escrituras e fora dela e nos dias atuais também. Paulo, por exemplo, dá testemunho em 3, pelo menos, ocasiões em que ele, antes de se converter, agiu como um fanático, perseguindo crentes, consentindo inclusive na morte de muitos deles e assim por diante. Fazia isso na sua ignorância, dizia ele, com zelo pelo judaísmo que havia abraçado desde criança, mas sem entendimento verdadeiro, sem ter a luz verdadeira da nova revelação, da graça de Deus, do plano salvífico do Senhor nosso Deus para o Novo Testamento. O testemunho, então, do próprio Paulo, em Gálatas 1, 13, 14, Atos 26, etc., cumpre exatamente o que Jesus havia profetizado em João 16, 2. Jesus disse lá, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço para Deus, no seu zelo extremado
Paulo consentiu até na morte de alguns, achando que estava fazendo a obra de Deus. Muitos fanáticos, até mesmo na sua sinceridade, entendem que estão fazendo a obra de Deus, na verdade estão fazendo o contrário. Como dizia um amigo meu, estão prestando um desserviço ao reino de Deus. Que Deus te guarde, nos guarde a todos, que possamos manter nosso fervor espiritual equilibrado e jamais pendermos para o fanatismo. Então vai lá, algumas características do fanatismo. O fanatismo é insensato, já o fervor espiritual glorifica a Deus, portanto é sensato. O fanatismo glorifica o homem, mas o fervor glorifica a Deus. O fervor presta um culto racional a Deus, conforme Romanos 12:1. Já o fanatismo oferece um culto sem entendimento, que Salomão chama de sacrifício de tolo, em Eclesiastes 5:1. O fervor espiritual verdadeiro é educado, é respeitoso, porta-se com reverência, conforme lemos em 1 Coríntios 14:40. Já o fervor espiritual, o fanatismo é grosseiro, ignorante e gosta de aparecer, é ignorante. O fanatismo demonstra então essa arrogância também, enquanto o fervor espiritual é humilde, é discreto, só fala quando necessário ou quando for chamado para falar. O fervor espiritual examina tudo, fica só com o que é bom, é o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinem todas as coisas, diz ele, retenham o que é bom. Já o fanatismo religioso é bitolado, é unilateral, tem mente fechada, não aceita novas ideias ou opiniões, tem um conhecimento fechado, restrito e rígido. Fervor espiritual verdadeiro ou entusiasmo genuíno, como dissemos, não gosta de se exibir, é discreto. Já o fanatismo, ao contrário, gosta de se exibir, conforme lemos em Mateus 12:38-39, onde Jesus condena um grupo de fariseus que havia exatamente agido dessa forma, orando nas praças só para ser visto pelos demais, etc. Um verdadeiro fanatismo religioso. O fanático normalmente é um tipo que começa bem e depois descamba, desvia por excessos extrabíblicos, geralmente pela via do emocional. E, infelizmente e consequentemente, acaba arrebatando atrás de si muitos incautos, pessoas despreparadas e até desqualificadas até então, infelizmente estragando-lhes a fé. Apesar de muitos anos de cristianismo, do ensino e dos acessos que temos hoje às orientações, ao ensino doutrinário, há muitas fontes de ensino, de conhecimento, ainda há muito fanatismo por aí afora, e não só nos círculos evangélicos em geral, mas até mesmo entre os pentecostais. Que Deus nos guarde. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Creio que esse princípio também pode se aplicar aos fanáticos. Estão cegos realmente para as coisas verdadeiras de Deus, estão bitolados, como dissemos, para aquilo que eles entendem ser real, ser verdadeiro, a tal da obra de Deus. Fazendo a obra, muitos deles estão dizendo assim. Agora, voltando para o outro lado, que é a questão perigosa de cair no esfriamento, perder o fervor, deixar esfriar, nós temos então algumas características, primeiro, para identificar o que é a frieza espiritual, ou ainda os fatores esfriantes do fervor. Primeiro, o convívio com o pecado. Em Mateus 24:12, Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estava falando evidentemente da fé daqueles que viveriam nos últimos tempos como nós vivemos, e envolto em um mundo de iniquidade, de pecado de toda ordem, se não cuidar, pode esse convívio e mais ainda, para alguns, a comunhão com esse pecado realmente vai esfriar a fé. Esse é um dos fatores. O segundo, ausência de profundidade. Explicando a parábola do semeador, ou a semente que caiu em um determinado tipo de solo espinhoso, Jesus disse que, não havendo profundidade, a planta vai ser sufocada e não produzirá. Há muitos crentes realmente assim, não tratam devidamente de se aprofundar nas coisas de Deus. Esse é um segundo fator. Um terceiro fator é a falta de um tratamento dado aos embaraços da vida. Na mesma parábola também se fala primeiro,
no verso 13, fala da semente que ficou na superfície, né, sem profundidade. E agora sim, entre os espinhos, e os espinhos são os cuidados da vida, as coisas que nos envolvem por demais. E Hebreus capítulo 12, verso 1, também nos fala a respeito do foco que precisamos ter. Os embaraços da vida muitas vezes tiram-nos o foco verdadeiro das coisas espirituais e do próprio Senhor Jesus. E o conselho do autor aos Hebreus é olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus por isso. 1 Pedro capítulo 2, Pedro vai falar do leite racional que todo crente recém-nascido deseja ardentemente para crescer sadiamente na fé, se aprofundar também. E um quarto fator do esfriamento é as distrações, repetindo agora, as distrações causadas pela falta de foco, ampliando essa conotação. Então a terceira, voltando lá, é a falta do devido tratamento aos embaraços da vida, que é anexada a este quarto motivo, que acaba levando à perda do foco das coisas, olhando então para Jesus. Amém? Que Deus nos ajude e não sejamos esfriados na fé. Antes de tudo, podemos dizer que um crente frio está paralisado, inerte, não produz nada quanto ao seu serviço para Deus. Quando há ausência de observância das disciplinas espirituais comuns a todos os crentes, também é um indício de que realmente a pessoa já esfriou na fé ou está em processo, porque esfriamento não é um processo, não é um ato instantâneo, mas é um processo, uma coisa que acontece aos poucos, certo? É perigoso realmente. Todo esfriamento é assim. A falta de desejo de ler a Bíblia Sagrada, de orar, de louvar, de vida devocional e aí por diante. São fatores que indicam realmente frieza espiritual ou alguém que está no caminho do esfriamento. Que Deus nos guarde. A dedução lógica, então, é que, havendo fervor espiritual, temos desejo pelas coisas de Deus. O oposto disso, ou seja, a frieza, há desejo sim, mas só para com as coisas da carne ou deste mundo. O conselho de Paulo, então, é: não apagueis o espírito, não deixe alguém colocar água na fervura, como se diz no provérbio popular. Não deixe esfriar as coisas de Deus, o fogo do Espírito, não deixe apagar. Literalmente, Paulo diz isso: não apagueis o Espírito. Por mais estranha que seja essa expressão, é uma realidade. O crente é salvo em Cristo, mas tem livre-arbítrio. E se ele não der espaço ou lugar para a ação do Espírito Santo, ele pode realmente esfriar. Deus nos guarde disso, tá? Fervor ou zelo no ambiente cristão pentecostal é uma derivação da expressão bíblica também, é um sinônimo, aliás, da expressão bíblica decoração, encontrado abundantemente nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O fervor pode ser aplicado a várias particularidades da Bíblia e vamos mencionar algumas delas. Por exemplo, aplica-se o fervor espiritual e o zelo no amor para com Deus que deve ter. Deuteronômio 5, Deuteronômio 30 e outros tantos textos. Fala-se em zelo na obediência aos mandamentos, fervor ou zelo em acreditar, melhor ainda, em confiar no Senhor, conforme Provérbios 3 e 5. A conversão do pecador começa também com uma atitude de arrependimento zelosa, conforme Joel 2 e 12. Há mandamentos específicos do Senhor em sua palavra que nos impõem a agir com zelo, fervor ou dedicação comprometida pela expressão de coração. Então, tudo que se faz deve ser feito de coração. Tudo que tiver a mão para fazer, diz o Salomão, faça conforme as tuas forças. Ou isso implica, faça com zelo, faça com dedicação. Empenhe-se cada vez mais para fazer melhor. Amém. As diversas funções que nos chegam às mãos, então, para fazer, devem ser feitas assim, com zelo, com dedicação. Paulo admoestou a igreja lá no princípio dos seus dias, por exemplo, em Gálatas 4,18, ele disse: é bom ser sempre zeloso, pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Então ele admoestou a igreja a agir pelo princípio do zelo ou fervor espiritual em todo o tempo, na presença ou na ausência de um líder, de alguém que está vigiando, sem estar sob vigilância, continuar a ser zeloso. Isso glorifica a Deus. Zelo ou fervor é exigido também
na busca até pelos dons espirituais, conforme 1 Coríntios 14:12 e 14:39 também. O zelo fervoroso é exigido também na prática até mesmo do trabalho material, físico, conforme Provérbios 10:14, conforme ainda Provérbios 13:4. Alguns exemplos luminosos de pessoas zelosas, como Jeú, lá no Antigo Testamento, os trabalhadores do tempo de Neemias, em Neemias 4:21, o apego fervoroso do salmista à palavra de Deus, é um outro exemplo, o zelo amoroso do profeta pelo local escolhido por Deus para adoração, conforme Isaías 6:2. Em um momento lá de desânimo, Jeremias foi exortado, foi animado, aliás, a partir do seu coração. O texto literalmente diz sobre Jeremias: quando pensei, não lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome, então isso se me tornou em meu coração como um fogo, diz ele, a expressão dele, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Mas enfim, o fogo se acendeu, ou seja, o calor, o ânimo, o entusiasmo, o zelo. Amém. O homem que fora liberto por Jesus, em Lucas 8:34, Jesus disse: vai para os teus e conta o que Deus fez. Ele saiu, mas nem chegou lá na sua casa, na sua família, foi contando por toda a cidade, no zelo. E um exemplo clássico de espírito fervoroso é Apolo. Encontramos o relato em Atos 25, que diz: ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele não tinha toda a luz necessária, porque o próprio Áquila e Priscila precisaram lhe orientar melhor sobre o caminho do Senhor. Mas tudo que ele sabia, conhecia, ele fazia e pregava com entusiasmo. Aliás, a expressão aqui é fervoroso de espírito. Belo exemplo para todos nós neste tempo de tanta frieza por aí adiante. Amém, né? E finalmente, algumas exortações para acender ou reacender o fogo. Quando ou se o fervor esfriar, somos então exortados, tal como Paulo exortou a Timóteo, a lembrar-se ou a despertar o dom de Deus que estava na vida dele. Igualmente, todo crente precisa ouvir isto da parte de Deus. Pedro também se preocupou mesmo após a sua partida, ou seja, a sua morte, deixar algo escrito para que os crentes realmente fossem despertados. Está escrito em 2 Pedro 1:13. O Senhor Jesus exortou ao anjo da igreja de Laodiceia a ser ou voltar a praticar o zelo espiritual, a começar pelo arrependimento. Literalmente lemos lá: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. O ideal, naturalmente, meus amados, é que todo filho de Deus se mantivesse cheio do Espírito e, consequentemente, de zelo, de fervor espiritual intenso, num nível bom, que glorifique a Deus e seja útil para a sociedade. Mas, infelizmente, muitos decaem de nível, relaxam e precisam de ser despertados. Voltando a Efésios 5:18, diz a Bíblia: não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E para nós, os pentecostais, esse texto é um paralelo quase exato do que está escrito em Levítico 6:13, que diz: lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Aleluia, nunca se apagará. Ou na nossa versão clássica, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém.